Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 103, módulo 4. O assunto, como usar os sinais gerados pelos osciladores. Vamos lá? Como já foi falado, de nada serviria um oscilador cujos sinais não pudessem ser usados ou aproveitados para funções externas ao bloco. Todo e qualquer bloco oscilador tem que ter uma sobra de energia na sua saída, para ser utilizado por outros blocos circuitais finais. Vamos agora ver algumas possibilidades, isto é, as mais comuns de aproveitamento e utilizações dos sinais oscilatórios gerados pelas configurações até agora exemplificadas. Observe com atenção o diagrama ao lado. Preste atenção no diagrama. Observe no diagrama que se a sobra de energia na saída do oscilador ela for pouca, isso não é problema, pois com facilidade podemos acoplar um amplificador, elevando assim o nível do sinal. Observe que no diagrama exemplo temos um oscilador de áudio, isto é, frequência relativamente baixa, portanto de baixo rendimento, e queremos excitar um alto-falante. Nesse caso, podemos assim utilizar um capacitor de acoplamento, para o sinal de entrada de um amplificador, cuja saída do amplificador será ligado ao alto-falante, obtendo com isso um sinal amplificado. Observe agora com atenção este outro diagrama. Preste atenção nesse outro diagrama. Às vezes, a sobra de potência para uso externo oferecida por um bloco oscilador, ela é substancial. Preste atenção, aluno. Às vezes, a sobra de potência para uso externo oferecido por um bloco oscilador, ela é muito substancial. Nesse caso, podemos aproveitá-la quase que diretamente. Numa configuração tipo Hartley, por exemplo. O próprio indutor transformador usado na realimentação interna do bloco pode, através de um enrolamento secundário, energizar um alto-falante. Preste atenção, aluno. Numa configuração tipo Hartley, por exemplo, o próprio indutor transformador usado na realimentação interna do bloco pode, através de um enrolamento secundário, energizar um alto-falante. Obviamente, com o oscilador trabalhando em frequência audíveis. Vamos agora observar este outro diagrama. Preste atenção nesse outro diagrama. Sabemos que um alto-falante é um transdutor de baixa impedância com o que os naturais níveis de corrente por ele requerido podem ser muito mais fortes do que os extraídos de um bloco oscilador simples. Em alguns casos, basta adotar um transdutor de alta impedância. Preste atenção, aluno. Sabemos que um alto-falante é um transdutor de baixa impedância, com os que os naturais níveis de corrente por ele requerido podem ser muito mais fortes do que extraído de um bloco oscilador simples. Em alguns casos, basta então adotar um transdutor de alta impedância. Nesse caso, podemos então utilizar uma cápsula de piso elétrico de cristal, que apresenta um bom rendimento sonoro sem que haja um gasto excessivo de energia do próprio circuito. Observe então agora este outro diagrama. Preste atenção nesse outro diagrama. Em alguns casos e aplicações, o nível de energia final requerido pela própria aplicação ela é muito forte. Por exemplo, queremos que um oscilador de baixa frequência acione uma lâmpada ou então um motor. Existe solução simples e muito prática. Algumas delas mostradas no próprio diagrama. Observe. Um único transistor pode amplificar o sinal oferecido pelo oscilador via resistor limitador polarizador, a ponto de energizar diretamente a lâmpada ou o motor, dentro dos limites do próprio transistor.
Agora, se a lâmpada ou mesmo o motor só puderem trabalhar energizado por corrente alternada, ainda assim, a configuração via resistor, limitador, polarizador do transistor amplificador continua válido. Basta então acoplar como primeira carga do transistor um simples relé. Podemos então observar que através das ligações dos terminais do relé, podemos com isso fazer muitas coisas. Por exemplo, comandar cargas realmente muito grandes. Observe também que, em muitos casos, a fonte de alimentação do oscilador pode ser a mesma fonte de alimentação, porém, nada impede que as fontes diferentes elas sejam usadas. No caso do diagrama exemplo, sempre que a saída S do bloco oscilador ficar suficientemente positivo, isso então forçará, via resistor, uma corrente no terminal de base do transistor, também suficiente para que este, através do seu ganho ou fator de amplificação que nós já vimos, forneça a corrente necessária para o acionamento da carga, ligada ao ponto A e B, seja ela qual for. Observe o diagrama. Preste atenção que eu vou repetir. No caso do diagrama exemplo, sempre que a saída do bloco oscilador ficar suficientemente positiva, isso então forçará, via resistor, uma corrente no terminal de base do transistor, também suficiente para que este, através do seu ganho ou fator de amplificação, forneça a corrente necessária para o acionamento da carga ligada ao ponto A e B, seja ela qual for. Observe o diagrama. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.